Boa noite, irmãos e irmãs, na graça e na paz do Senhor Jesus. Hoje, terça-feira, dia 30 de março, estamos terminando o mês de março e terminamos dando graças a Deus, porque o Senhor tem estado conosco, o Senhor tem sido a nossa força, o Senhor tem sido o nosso refúgio. Estamos aí há praticamente um ano de pandemia, estamos há um ano em idas e vindas de cultos presenciais alternados com cultos apenas online, mas Deus tem nos sustentado, Deus tem sustentado a sua igreja, tem sustentado a união da sua igreja, e assim nós estamos caminhando, resistindo esses tempos difíceis pela fé no nosso Senhor Jesus. Eu quero convidar você a se colocar na presença do Pai junto comigo. Hoje é noite de oração, é noite que nós dedicamos a um tempo de reflexão na palavra e um tempo para colocar os nossos pedidos de oração na presença de Deus. Alguns irmãos ainda se mantêm na caminhada do pacto de oração, naquela caminhada de 7 semanas de oração, em que você coloca o seu pedido de oração durante 7 semanas diante de Deus, numa perspectiva de perseverança. O nosso objetivo aqui nas terças-feiras com o pacto de oração é, sobretudo, perseverar em oração e obedecer a palavra de Deus, que nos chama a insistir em oração por algumas questões que nos afligem. Então esse é o nosso objetivo, aprender a perseverar na oração, e esse é o objetivo do pacto de oração. Então, se você está caminhando junto conosco no pacto de oração de 7 semanas, então coloque-se diante de Deus junto comigo. E você que não está fazendo o pacto de oração, mas toda terça-feira você tem buscado a presença de Deus também, por algum motivo, por alguma questão, este é o tempo que nós vamos passar na presença de Deus, buscando o seu favor, buscando o seu cuidado sobre nós. Vamos orar então. Pai bendito, nós louvamos e glorificamos o teu nome, porque a tua mão de graça tem nos guiado, a tua mão tem nos fortalecido e tem nos sustentado, ó Pai, durante tempos difíceis. Nós completamos recentemente um ano de pandemia, ó Pai, e tantas idas e vindas dos nossos cultos, ó Pai, encontros e desencontros da tua igreja, ó Pai, do teu povo, mas ainda assim o Senhor continua sendo o nosso Deus, o Senhor continua sendo o Senhor da história, e tu tens o controle de todas as coisas nas tuas mãos, ó Pai. Por isso nós te louvamos, e te louvamos sobretudo, porque o Senhor é que nos sustenta, o Senhor é que nos ajuda neste tempo difícil que estamos passando. Nós confiamos em Ti, confiamos no Teu cuidado, confiamos na Tua força, confiamos na resposta do Senhor para as nossas orações, e é por isso, ó Pai, que a cada terça-feira nós rendemos o nosso coração na Tua presença, ó Deus. Venha, ó Espírito Santo, nos auxiliar, nos dirigir nesse tempo de culto, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Quero cantar com você essa canção, porque ela fala da voz de Deus que aquece o nosso coração, e de nós abrirmos o nosso coração para a voz do Senhor também. Creio que essa canção tem um pouco a ver com a nossa reflexão de hoje. Eu vim aqui para te encontrar, para te ouvir, para me render mais uma vez. Não temerei, não vou fugir.
aquece o coração da tua igreja, Senhor. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, mudando o meu coração ao teu, tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, mudando o meu coração ao teu, aleluia. Que o nosso coração seja moldado ao coração de Cristo a cada dia, porque esta é a vontade do nosso Pai. Amém. Hoje eu quero refletir com você um texto de 2 Crônicas, segundo livro das Crônicas, no capítulo 16. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 14. 2 Crônicas 16, do versículo 1 até o versículo 14. Como sempre, você deve estar ouvindo aí um barulho no fundo do áudio, que é barulho de construção. É a construção do nosso templo, que está de vento em popa, já está bem avançada, graças a Deus, a nossa construção. Deus tem sido grandioso conosco, e como a gravação do nosso culto é feita de dia, você provavelmente participa do culto à noite, mas eu gravo de dia, enquanto os pedreiros estão trabalhando lá fora. Então você escuta aí um barulho ao fundo, que é o barulho dos nossos amigos trabalhando lá fora. Mas coloca o teu coração na palavra, tá? Coloca o teu coração aqui na palavra que vai ser lida e vai ser ministrada, e os ruídos não podem atrapalhar aquilo que Deus tem colocado em nosso coração, tá? 2 Crônicas 16, de 1 a 14. No ano 36 do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e começou a cercar de muralhas a cidade de Ramá, para assim controlar o movimento na estrada que ia até Jerusalém. Por isso o rei Asa pegou prata e ouro do templo e do palácio e entregou a alguns dos seus servidores, a fim de que levassem para Damasco e desse ao rei Ben-Hadad da Síria. Junto foi a seguinte mensagem: vamos ser aliados como eram os nossos pais. Esta prata e esse ouro são para você. Retire agora o apoio que você está dando a Baasa, rei de Israel, para que assim ele tenha de tirar os seus soldados do meu país. O rei Ben-Hadad concordou com a proposta de Asa e mandou que os seus comandantes e seus exércitos atacassem as cidades de Israel. Eles conquistaram Ijon, Dan e Abel-Maim e todas as cidades armazéns do território de Naftali. Quando o rei Baasa soube do que havia acontecido, parou de construir as muralhas de Ramá. Aí o rei Asa mandou chamar todo o povo de Judá, e eles levaram dali as pedras e a madeira que Baasa havia estado usando para construir as muralhas em volta de Ramá. Com esse material, Asa construiu muralhas em volta de Geba e de Mispa. Por este tempo, o profeta Anani foi falar com o rei Asa de Judá e disse:
o Senhor confiou no rei da Síria em vez de confiar no Senhor seu Deus, e por isso o exército do rei de Israel conseguiu fugir. Não é verdade que os soldados da Etiópia e da Líbia formaram um enorme exército com muitos carros de guerra e cavaleiros? No entanto, o Senhor confiou em Deus, o Senhor, e Ele lhe deu a vitória. Deus está sempre vigiando tudo o que acontece no mundo, a fim de dar forças a todos os que são fiéis a Ele com todo o coração. Dessa vez, o Senhor fez uma loucura e por isso, de agora em diante, o Senhor vai estar sempre em guerra. Asa ficou tão zangado com o profeta que mandou amarrá-lo com correntes e metê-lo na prisão. E foi neste tempo também que Asa perseguiu algumas pessoas do seu próprio povo. Todas as outras coisas que Asa fez, desde o princípio do seu reinado até o fim, estão escritas na história dos reis de Judá e de Israel. No ano 39 do seu reinado, ele foi atacado por uma doença muito grave nos pés. Mesmo assim, não pediu socorro a Deus, o Senhor, mas confiou nos médicos. No ano 41 do seu reinado, Asa morreu e foi sepultado no túmulo que tinha mandado cavar na cidade de Davi. Encheram o túmulo de perfumes e de várias especiarias que tinham preparado com muita arte e colocaram o corpo ali dentro. Depois fizeram uma enorme fogueira em honra dele. Irmãos e irmãs, o povo de Deus estava vivendo um momento muito triste. A nação tinha se dividido em duas. O povo de Deus lá no passado tinha se dividido em dois povos. De um lado estava Judá e de outro Israel. Havia uma inimizade muito grande entre os dois povos. E para piorar a situação, o rei de Israel, chamado Baasa, resolveu construir uma espécie de muro, uma espécie de bloqueio militar na fronteira do país. Quando soube do fato, o rei de Judá, chamado Asa, resolveu dar um golpe baixo. Ele comprou a proteção do exército da Síria. A Síria estava apoiando o povo de Israel, mas por causa do dinheiro oferecido pelo rei de Judá, passou a apoiar o povo de Judá. Veja só o que uma pessoa é capaz de fazer quando ela está em apuros. O rei Asa caiu numa série de erros. O seu desespero foi tão grande que ele apelou para soluções completamente absurdas. Primeiro, ele não procurou a orientação de Deus para a situação que ele estava enfrentando. Havia profetas que poderiam ajudá-lo, mas ele nem se lembrou disso. Segundo, ele ofereceu como parte de pagamento ao rei da Síria os utensílios consagrados do templo, um pecado abominável. Terceiro, ele fez aliança com um povo completamente distante de Deus. Ele confiou mais nos homens do que em Deus. Quarto, ele voltou-se contra a pessoa que poderia ser bênção na sua vida, que era o profeta Anani. Quinto, ele não se arrependeu. Mesmo quando a sua vida dependeu disso, ele permaneceu de coração duro. Veja, meu irmão e minha irmã, foram 5 erros grotescos. E o pior é que Deus não poupou o rei Asa da punição pelos seus pecados. A Bíblia narra que ele contraiu uma doença que o levou à morte, que o levou à ruína. Ou seja, ele pagou com a vida os erros que ele cometeu. Quantas pessoas hoje, meu irmão, minha irmã, também têm pago com a vida os erros e pecados que cometem? Não no sentido de morrerem fisicamente, mas no sentido de prejudicarem a si próprias, comprometendo a sua integridade emocional,
psicológica, física, financeira, familiar e até espiritual. São pessoas que passam por dificuldades e se deixam levar pelo desespero. Situações difíceis, irmãos e irmãs, podem nos levar a buscar soluções fáceis, que só resolvem no momento, mas depois tornam tudo muito mais complicado. E foi exatamente isso que aconteceu com Asa, o rei de Judá. E para nós não cairmos nessa armadilha, nós temos de aprender com os erros deste homem. E é sobre isso que eu quero meditar com você hoje. Primeiro, quando nós estamos em apuros, em dificuldades, em situação de conflito interior, nos sentindo encurralados, nós temos obrigatoriamente que buscar a orientação do Senhor. Se pertencemos a um Deus vivo, que tudo vê, que tudo sabe e em tudo quer nos abençoar, é uma questão de lógica, de inteligência, buscar a orientação desse Deus. No texto que nós lemos, há um momento em que o profeta Anani vai até o rei Asa, vai conversar com o rei Asa para lhe dizer que houve uma época em que Asa buscava a orientação de Deus e tudo dava certo para ele e para a nação, mas que naqueles dias Asa estava fechando os olhos para a direção de Deus e ele iria pagar um preço muito caro por aquela atitude. Essas foram as palavras do profeta Anani. Nós também, irmãos e irmãs, corremos o risco de pagar um preço muito alto por tentarmos solucionar os nossos problemas sem a orientação do Senhor. Alguém pode falar assim: ah, pastor, mas as respostas de Deus são muito demoradas. Parece que Deus se cala e não fala conosco. A gente fica orando e pedindo a direção de Deus e Deus não fala conosco. Sabe, meu irmão, minha irmã, eu acredito que essa situação precisa ser encarada de outra maneira. Lá na parábola do juiz iníquo, lá em Lucas capítulo 18, versículos 7 e 8, Jesus disse assim: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Deus está sempre pronto a nos dar as respostas que nós precisamos, mas nós estamos prontos a esperar por elas? Como disse Jesus, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Ou seja, as pessoas terão fé o suficiente para aguardar o tempo certo da resposta de Deus? Ouça, meu irmão, ouça, minha irmã, quando a situação estiver complicada, nós temos de buscar e aguardar as orientações do Senhor, porque isso é no mínimo uma questão de inteligência. A Asa não soube fazer isso, por isso se deu mal. Que eu e você possamos aprender essa lição e buscar a orientação do Senhor e aguardar a orientação do Senhor para a nossa tomada de decisões. Agora veja como as coisas são. Ignorar as instruções de Deus nos leva a um segundo erro, que é optar por alternativas ineficientes. O que é que fez o rei Asa? Primeiro, ele mexeu em coisas que ele não podia mexer, que eram os utensílios do templo. Segundo, ele depositou a sua confiança em homens mortais. No desespero, na pressão, ele escolheu alternativas enganosas que o levaram à ruína. Isso também aconteceu com Josué, quando ele foi guerrear contra a cidade de Ai. Você deve se lembrar desse episódio. Ele preferiu confiar nas palavras dos homens e não buscou a orientação de Deus, e o resultado foi desastroso. Ele mandou um exército pequeno demais para a batalha e teve que recuar para não ver os seus soldados morrendo na batalha, para não perder o exército por completo. Com o rei Saul foi a mesma coisa.
ele não soube esperar o profeta de Deus e ofereceu um sacrifício que só Samuel podia oferecer. Ele se precipitou e escolheu para si uma alternativa equivocada. Resultado, perdeu o trono de Israel. E depois ele não soube esperar a resposta de Deus em uma outra oportunidade e foi procurar a ajuda de uma necromante, de uma feiticeira. Resultado, Deus confirmou que ele não ficaria mais no trono de Israel. Como o desespero deixa as pessoas cegas, não é? Ainda mais quando já ignoraram as diretrizes que Deus poderia ter dado a elas. Não se esqueça, meu irmão e minha irmã, quando nós deixamos de buscar a orientação do Senhor, todas as alternativas de melhora são frustradas. Não que Deus esteja se vingando de nós, é que nós ficamos tão influenciados pelas nossas emoções e por sentimentos conflitantes dentro do nosso coração, que nós simplesmente não conseguimos mais raciocinar com equilíbrio. Busque a Deus, meu irmão, busque a Deus, minha irmã, e você vai ter muito mais chances de acertar as escolhas, acertar as suas decisões. Terceiro erro que nós não podemos cometer é de nos recusarmos em reconhecer as nossas falhas. A Bíblia conta que Deus enviou o profeta Anani para alertar o rei Asa. E ao invés de ouvir o profeta e se arrepender dos seus pecados, Asa mandou prender o profeta Anani e calar a sua voz. A obstinação de Asa, a sua altivez, a sua falta de humildade foram a causa da sua derrota. Por isso eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, não caia no engano de se manter orgulhoso diante das tribulações. Olhe para os seus erros e tente mudar de vida antes que você perca mais do que você já perdeu. Pare de tentar achar outros para levar a culpa no seu lugar. Pare de dar desculpas esfarrapadas para aquilo que você fez de errado. Pare de tentar tampar o sol com a peneira. Pare de optar pelas mesmas alternativas falidas que você vem optando até agora. Pare de ficar bravo com as pessoas que falam verdades que você não quer ouvir. Arrependa-se e olhe para Jesus. Lá em Tiago capítulo 4, versículo 6, está escrito que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. No Salmo 51, verso 17 diz: ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde, tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Humildade e quebrantamento são atitudes terapêuticas. Se os erros que levaram você ao problema que você está vivendo hoje são da sua inteira responsabilidade, meu irmão, minha irmã, arrependa-se e mais, perdoe-se, porque punir-se não resolverá o problema. Na verdade, a autopunição é uma das piores formas de orgulho. A pessoa não aceita o perdão de Deus, que é de graça, ela quer pagar até o último centavo do que ela fez de errado, e aí nessa caminhada de autopunição a pessoa nunca é curada, porque ela nunca vai achar que se puniu o suficiente. Já com o perdão as coisas acabam por ali. O espírito de humildade faz a pessoa perdoar-se a si mesma. A cura acontece na hora e a vida segue de forma leve. Então, meu irmão, minha irmã, reconheça os seus erros, abandone esses erros e perdoe a si mesmo. Deixe esse bálsamo de cura alcançar o seu coração. Quantas pessoas têm se deixado levar pelo desespero? Quantas pessoas
tem comprometido a sua vida, o seu futuro, a sua família, por atitudes impensadas, tomadas no meio das pressões. Não seja mais um asa da história. Busque a Deus, busque as alternativas de Deus. E se tudo parece perdido, meu irmão, arrependa-se, porque Deus está sempre disposto a ajudar uma pessoa de coração quebrantado. Pare de se punir, perdoe-se a si mesmo e Deus será com você. Deus vai te levantar, Deus vai te fortalecer, Deus vai te tirar dessa situação de encurralamento, para que você possa viver de uma forma diferente, de coração renovado, fortalecida, para que você alcance vitória diante de toda situação de problema que você tem vivido nesses últimos tempos. Vamos orar por isso, vamos colocar nossas vidas diante de Deus. Pai, eu quero colocar as nossas vidas na Tua presença, porque Tu sabes, ó Pai, que muitas vezes diante de situações de tribulação, diante de situações de desespero, diante de situações de encurralamento, nós acabamos por nos equivocar nas nossas decisões, por fechar os nossos olhos para a direção que o Senhor tem para nos dar. Perdoa-nos, ó Pai, e ajuda-nos na nossa caminhada. Não queremos, ó Pai, tomar atitudes equivocadas como o rei Asa lá no passado. Queremos, ó Pai, fazer diferente. Queremos viver na dependência do Teu Santo Espírito. Queremos viver, ó Pai, na direção do Senhor. Queremos ter um coração quebrantado para reconhecer os nossos erros, as nossas falhas, mas sobretudo, ó Pai, receber perdão e viver leves, ó Deus. Isso é o que queremos. Então ajuda-nos nessa caminhada, ó Pai. Quero colocar diante de Ti a vida do meu irmão, da minha irmã, que tem vivido tempos difíceis. Eu oro para que o Senhor venha agir em suas vidas, tomar conta dessas vidas, ó Pai, e dar vitória diante de cada luta, de cada tribulação. Eu oro por aqueles que estão fazendo pacto de oração, por aqueles que têm colocado diante de Ti algum pedido de oração, alguma questão que precisa de uma interferência milagrosa do Senhor. Pai, toca nessas vidas, toca nessa situação de problema, de dificuldade, de dor, de enfermidade, ó Pai, e dá a Tua vitória. A Tua palavra diz que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, ó Pai, faz com que essa palavra se cumpra nas nossas vidas. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe a sua vida. Que bom estar com você neste tempo e que você tenha uma semana abençoada pelo Senhor. A gente volta a se ver no domingo e domingo, culto de Páscoa. Eu não sei ainda se nosso culto será presencial ou não, porque ainda não tenho conhecimento das decisões do nosso governo estadual e municipal, mas em breve a gente avisa pelo grupo do WhatsApp se nós teremos culto presencial ou não. Então fique aí antenado no grupo do WhatsApp para você saber se voltaremos ou não com o culto presencial. Tá bom? Ótima semana, fique com Deus, um abraço e tchau, tchau.